o quanto de fato nós conhecemos a Deus e de que forma nós conhecemos a Deus. Hoje, em oração, eu estava falando com Deus e também, de certa forma, ouvindo a voz do Espírito Santo em meu coração. E eu tenho vivido experiências com Deus que praticamente é como se colocassem um reset em toda a programação da minha vida até aqui. É como se colocasse um reset, ah, copiasse todo o texto do que eu tinha como conhecimento de Deus, copiasse todo o texto naquele documento do Word e selecionasse tudo e apagasse e começasse a reescrever, né? Claro, dentro da gramática, dentro das regras gramaticais, né? Ou seja, dentro da palavra escrita de Deus, né? Ter um novo conhecimento de Deus a partir das regras gramaticais, pode-se dizer assim, das escrituras, né? Do básico. Mas existe uma diferença muito grande de conhecer a Deus apenas baseando-se na letra das Escrituras e na revelação das Escrituras. Eu creio que a maioria de nós está acostumado a conhecer a Deus a partir da letra das Escrituras. E isso traz um conhecimento muito limitado e, de certa forma, também traz um conhecimento que nos limita. Um conhecimento que limita a mim e a você de realmente conhecermos a Deus a partir do que Ele realmente é. Então é um conhecimento limitante. Já o conhecimento a partir da revelação, revelação é aquele momento que você lê as Escrituras e aquele momento e aquele ensinamento, ele não fica apenas no seu entendimento, mas ele cai em seu coração como uma luva. Você vê uma coisa, você já passou 10 vezes por aquele texto, por aquela passagem bíblica, mas naquele momento as coisas se tornam tão claras e você tira uma lição para a sua vida muito, muito forte. Então isso é o conhecimento de Deus a partir da revelação bíblica. E comigo tem acontecido assim, quem me acompanha aqui na rede, tem visto, eu mesmo escrevo textos sob inspiração do Espírito Santo a partir das Escrituras, a partir do que eu entendo ser uma revelação acerca do texto e imediatamente escrevo. É interessante observar que quando o Senhor escolhia alguém, um profeta, um servo dele, um servo do Senhor, ele escolhia, ele dizia: o que eu falo, escreve, né? Escreve. É quando o Espírito Santo, o Espírito da profecia está sobre a sua vida naquele momento para uma determinada tarefa. Então, como Moisés no monte, né? E Moisés no monte, ele estava à disposição, catou as pedras e no monte o próprio Deus escreveu nas pedras. Mas quantos homens de Deus e mulheres são chamados, e biblicamente falando, quantos homens de Deus foram chamados e o Senhor diz: escreve o que eu vou te falar. Porque naquele momento é um momento de revelação, naquele momento é um momento de profunda comunhão, onde o Senhor ele nos dá o dom de exercitarmos não apenas no intelecto, mas também no coração, na alma, no espírito. O Senhor nos dá o dom de entendermos as coisas de uma maneira muito mais transcendental do que nós estamos acostumados apenas baseando-se no raciocínio. E hoje de manhã eu tenho percebido que tem muitas coisas na minha vida acerca dos 37 anos professando a fé cristã, que tem muita coisa que precisa ser revista e observada. Tem tanta coisa que eu percebo que o meu conhecimento estava num nível absolutamente superficial. E hoje o Senhor está me levando a conhecer as coisas de Deus num nível muito mais profundo. Isso traz, é claro, grandes responsabilidades, né? Traz responsabilidade muito maior.
responsabilidade de não se ensoberbecer, responsabilidade de se comprometer com aquilo que Deus revela, porque à medida que você tem mais luz acerca das coisas de Deus, tanto mais será cobrado. Quanto mais o Senhor entrega, se o Senhor entrega 1 talento, o Senhor espera 2 talentos no final da jornada. Se o Senhor entrega 2 talentos, o Senhor vai esperar 4 talentos. É o que o Senhor deixa muito claro. O Senhor nos dá coisas, Ele espera que a gente possa duplicar aquilo que Ele nos dá numa tarefa. O Senhor nos dá algo muito valioso, muito precioso. Então o Senhor espera, sim, o Senhor aguarda que a nossa empreitada seja duplicar aquilo que Ele nos dá. Então, quanto mais você souber de Deus, tiver revelação de Deus, tanto mais será cobrado, né? E a gente precisa preservar, para que isso continue acontecendo, a gente precisa preservar o nosso coração, buscar a Deus muito, 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 para que nosso coração não se ensoberbeça, porque tudo vem dele, é por ele e para a glória dele, né? Hoje ainda lendo de manhã, quando Davi está trazendo a arca de Deus, ele põe uma roupa simples, ele se despe das roupas reais e no meio das mulheres, no meio do povo, dança, saltita, louvando e engrandecendo a Deus por tudo que o Senhor estava fazendo na vida dele e na vida do povo de Israel. A sua esposa, uma mulher que se preocupava com reputação e com aparência, ela olha Davi com desprezo e ainda o repreende quando ele chega em casa. E Davi fala para sua esposa, para Mical, ele diz assim: mulher, eu não me importo em nada. Se tem alguma honra que eu realmente vou me importar, é com a honra do meu Deus, com a glória do meu Deus. A mim não me cabe honra alguma, porque Davi reconhecia que tudo que ele tinha foi o Senhor que fez por ele. Então é muito importante a gente saber e não se ensoberbecer, saber que tudo vem dele, é por ele e para a glória dele, única e exclusivamente. A nós nos cabe o privilégio e a alegria de sabermos que somos parte desse grande processo de glorificação do nome do Senhor. Então, lembrando de tudo isso, meus queridos, eu tenho visto que, passado por lutas interiores, onde praticamente o Senhor faz como que um reset, apaga todo o texto e diz assim, ó, vamos começar a reescrever o que tu acha que é o conhecimento de Deus. Então começa a reescrever linha por linha, entendeu? Poxa, mas o texto estava tão bom, eu já achei até que dava para imprimir esse texto. Não, o Senhor vai lá e diz assim, não, joga tudo isso fora. Joga tudo isso fora, vamos começar passo a passo. Eu vou te revelar. Baseando nessa experiência que eu tive hoje, de um reset, de entender que, na verdade, é como se eu estivesse começando a conhecer a Deus agora, mesmo após 37 anos, né? Conhecer a Deus por revelação. Então, hoje, meditando sobre isso, eu me lembrei da vida de Jó. Jó era um homem que fazia todas as coisas certas e, quando provado por Deus, aos níveis mais profundos que um ser humano poderia ser provado, ele, graças a Deus, no final dessa jornada, com muito trabalho, ele é aprovado por Deus. E um diálogo que ele fala depois que ele é aprovado, que ele encontra a Deus, ele diz assim: antes eu te conheci apenas de ouvir falar, né? Mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, imagina, meus queridos, se ele só conhecendo a Deus por ouvir falar, imagina como não seria depois. Pena que não ficou escrito, mas nos dá, então, não ficou escrito, não foi à toa, nos dá assim a esperança de saber como pode ser, né? A gente não sabe muito, por exemplo, de Lázaro, como foi, né? E não foi à toa. Como foi Lázaro, depois de 4 dias voltar, como foi do outro lado, Lázaro não tem relato nenhum. E é proposital, né? E foi proposital que a gente não sabe como foi a vida de Jó, né? Tem poucos relatos de que ele sim foi abençoado, que o Senhor lhe deu filhos, mas principalmente de saber como será que não se tornou o caráter de Jó depois, né, que ele conheceu a Deus e o viu. Ele disse: agora os meus olhos te veem. Então, meu Deus, se conhecendo a Deus por ouvir falar,
mas não por revelação. Ele fez o que foi capaz de fazer. Imagina depois de ver a Deus, de ter a revelação de quem Deus é com seus próprios olhos. E a gente sabe que foi o sofrimento que fez isso, né? Deus me permitiu a Jó passar por toda sorte de sofrimentos humanos, psíquicos, né? Permitiu a ele passar por isso para que ele fosse transformado num outro homem muito melhor ainda. A primeira versão de Jó já era maravilhosa. Agora imagine a segunda versão de Jó. Se a primeira versão de Jó, o Senhor pôde dialogar com Satanás e dizer: viste sobre toda a terra meu servo Jó. Imagina, meus queridos, após a aprovação. E Satanás, enquanto acha que desmereceria o próprio Deus, atacando Jó, fazendo Jó se voltar contra Deus. Deus, em sua sabedoria, usa Satanás para que Jó, depois de ser trabalhado, burilado pelas agruras da vida, Jó se tornasse um homem ainda mais temente. Então, Satanás sai absolutamente envergonhado, de certa forma, de um desafio. Satanás desafia a Deus. Satanás disse: olha, se ele é assim porque tudo dá certo na vida dele. Então Deus permite que Jó fosse tocado em todas as suas formas. E no final disso tudo, Jó se torna um homem melhor ainda. E Satanás sai envergonhado do desafio que fez a Deus. Porque Satanás não sabe. Deus sabe como lidar conosco. Deus sabe quem nós somos, acima de todas as coisas. Deus sabe quem nós somos. O diabo não sabe. O diabo faz uma ideia de quem nós somos, da nossa essência. Mas Deus sabe quem nós somos, em que pessoa nós nos transformaremos caso Ele nos coloque, né, na berlinda, caso Ele nos coloque no fronte, caso Ele nos coloque nas trincheiras da vida. Deus sabe quem nos tornaremos. Então, são duas maneiras de conhecer a Deus, queridos. E se a gente pedir para conhecer a Deus, os sofrimentos com certeza virão. Mas no final de tudo, a gente vai poder dizer assim: poxa, e eu que achava que conhecia o Senhor, estou percebendo que eu estou começando a conhecê-lo agora. Comigo tem mais ou menos acontecido isso, né? Eu tenho visto que, poxa, o meu conhecimento de Deus era tão superficial, e eu me sinto assim 0,1, 0,2 de tudo aquilo que pode acontecer. Isso me estimula a buscar mais, a temer mais, a consertar mais e mais a minha vida, a fazer menos coisas erradas, entendeu? A ser menos errante na vida, para que a glória de Deus se manifeste cada vez mais em minha vida, para que eu o conheça cada vez mais. Então, o Senhor Deus sabe, Ele sabe como lidar conosco, Ele sabe como nos atrair, Ele faz as coisas certas, queridos, certas. Eu que nunca imaginei que eu pudesse acordar às 4h30 da manhã para ter um tempo de comunhão com Deus antes de começar o meu trabalho. E isso é praticamente o meu cotidiano. É praticamente o meu cotidiano. Meu Deus, eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que eu pudesse ler no livro de Salmos, quando fala de uma vida que desesperado pela presença de Deus. Eu nunca imaginei que aquilo pudesse ser realidade para a minha vida. Eu nunca imaginei que eu pudesse realmente me importar com o que o Senhor deseja fazer, com quem o Senhor deseja salvar, de uma maneira que consuma o meu coração, que isso seja a meditação do meu coração o dia inteiro. E isso está acontecendo gradativamente e é só o início. Então, nós podemos conhecer a Deus de duas maneiras: de ouvir falar. Esse ouvir falar é a partir das experiências alheias. Entendeu? Alguém te fala de Deus. Ou você pode conhecê-lo de se ajoelhar, buscar se ajoelhar aos pés dele todos os dias e ouvir dele o que ele tem para comunicar ao seu coração.